Estudo Bíblico. Vocacionados para uma nobre missão: ser e fazer discípulos. Lição 7. Consequências de uma vida sem arrependimento. Texto base: Jeremias capítulo 25, versículos do 4 ao 7. O objetivo da lição é demonstrar como uma vida sem arrependimento compromete profundamente a missão de ser e fazer discípulos, pois atinge tanto o caráter quanto o testemunho. O capítulo 25 registra o início de um dos períodos mais críticos da história de Judá, pouco antes da destruição de Jerusalém pela Babilônia. O profeta Jeremias transmitiu mensagens de julgamento, mas também explicou o propósito de Deus por trás da dominação babilônica. Jeremias lembrou que, apesar de ter falado repetidamente ao povo, Judá não se arrependeu de sua idolatria e desobediência. Por isso, anunciou que Deus levantaria Nabucodonosor, rei da Babilônia, como instrumento de juízo. A nação seria devastada e serviria à Babilônia por 70 anos. Contudo, após esse período, a própria Babilônia também seria julgada por Deus. No capítulo 25, Jeremias mostrou o anúncio do cativeiro babilônico, o chamado ao arrependimento, o conflito entre a verdadeira e a falsa profecia e a afirmação de que Deus controla a história das nações, usando até impérios estrangeiros para cumprir seus propósitos. Primeira reflexão: um chamado ao arrependimento. Deus, por meio dos lábios do profeta, conclamou a nação de Judá a um quebrantamento antes que fosse tomada a decisão definitiva de exercer o juízo. O alerta dado pelo profeta foi para que o povo prestasse atenção e se examinasse por conta de seus pecados. Houve um chamado ao arrependimento. Arrependimento é resultado de uma busca sincera e genuína pelo Senhor. O problema é que o que atualmente se chama de busca poderia ser identificado como algo superficial, raso, resultado de um relacionamento não intenso. Muitos baseiam a busca por Deus a partir da produtividade, ou seja, quantas horas são investidas no serviço ao próximo, quantos capítulos da Bíblia são memorizados semanalmente, quantos dias de jejum são suportados. No entanto, existe biblicamente uma maneira mais correta de se buscar a Deus e de se estabelecer relacionamento com Deus. A Bíblia diz não apenas que fomos criados para buscar ao Senhor, mas a Bíblia também ensina como deve ser essa busca. A busca pelo Senhor não pode ser de qualquer jeito. Há um padrão estabelecido por Deus. O que Deus espera de nós é nada menos do que dedicação total. Nada, absolutamente nada, deve ser mais importante do que a nossa concentração e dedicação em buscá-lo. A busca principal de nossa existência deve ser pela presença bendita do Senhor. Maria buscou o Senhor permanecendo aos pés de Jesus. A mulher do fluxo de sangue buscou o Senhor vencendo a multidão e contrariando a tradição para tocar em Jesus. Paulo e Silas
buscam o Senhor mesmo acorrentados em uma prisão. Bem disse Dallas Willard: o maior inimigo da nossa busca por Deus pode ser o nosso serviço para Deus. O fato de estarmos envolvidos com as coisas do reino não significa estarmos envolvidos com o Senhor do reino. Segunda reflexão: quanto mais arrependimento houver, mais intimidade existirá. É o arrependimento que pavimenta o caminho para a verdadeira intimidade. Conhecer a Deus é resultado de uma entrega abnegada. A intimidade com Deus não consiste em um ritual, mas sim em um relacionamento. E relacionamento não acontece do nada. Relacionamento precisa ser cultivado, protegido, amado. Como diz o autor do século atual, Deus não tem interesse em ser um refúgio para você no fim de semana, nem um chalé para o verão, nem uma cabana de férias. Ele quer você agora e sempre. Ele quer o seu endereço, o seu ponto de referência, quer o seu lar, quer morar em você. Não precisamos de mais conhecimentos a respeito de Deus, tanto quanto necessitamos conhecê-lo na intimidade. Não podemos ser meros teóricos. Estamos vivendo tempos de estiagem e sequidão espirituais. Há um deserto, há um tipo de vida sendo vivida sem a presença das águas. Estamos desfalecendo. Intimidade é resultado de vida consagrada, e vida consagrada não se manifesta sem arrependimento. Não adianta andar com a Bíblia na mão e não possuir as verdades de Deus permeando a mente e norteando o coração. De nada adianta ter erudição teológica, mas não manifestar a unção do Espírito Santo. Quem tem intimidade com o Deus da Palavra sempre terá o coração incendiado de paixão. Terceira reflexão: viva com discernimento. Bem disse o comentarista do Primeiro Testamento, Russell Norman Chaplin: discernimento é a habilidade conferida pelo Espírito Santo ao cristão para distinguir o real do aparente e a verdade da mentira. Sem discernimento espiritual, corremos o risco de chamar o mal de bem e o bem de mal, a escuridão de claridade e a claridade de escuridão. Sem discernimento espiritual, corremos o risco de amar o que Deus odeia e odiar o que Deus ama. Discernir significa perceber claramente, distinguir, diferenciar. Discernir é traçar uma linha entre o bem e o mal, o verdadeiro e o falso, o certo e o errado. Infelizmente, o discernimento é uma área onde a maioria dos cristãos tropeça. A própria Bíblia nos orienta a examinarmos meticulosamente a procedência do que vimos, do que ouvimos e até mesmo do que acontece ao nosso redor. O discernimento espiritual é um dos protetores da Igreja contra o engano e o fingimento. Viver com discernimento continua sendo tão necessário para nós como foi para os primeiros cristãos. Cristãos sem discernimento espiritual tanto podem abraçar o erro como podem abandonar a verdade. Cristãos sem discernimento espiritual tanto podem cair no poço do engano como podem se privar de mergulhar nas águas do Espírito. Cristãos sem discernimento espiritual
tanto podem aceitar a oferta do diabo como rejeitar os dons do Espírito. Quantos, por causa da falta de discernimento, estão vivendo na periferia da fé, navegando em águas rasas, sofrendo de nanismo espiritual porque têm seus olhos vendados e sua mente turva pela ignorância? O renomado pregador inglês do século XIX, Charles Spurgeon, fez a seguinte observação: é doloroso observar quantos estão prontos para abraçar qualquer coisa, bastando que lhes seja apresentada com ardor. Engolem remédios de todo e qualquer charlatão espiritual que tenha suficiente convicção mascarada para parecer sincero. Não sejam crianças no entendimento, mas submetam tudo à prova cuidadosamente antes de aceitá-lo. Agora vamos concluir o estudo de hoje. O temor do Senhor é a base da intimidade com Deus. O temor do Senhor me leva a amar o que Deus ama e a odiar o que Deus odeia. Sem o temor do Senhor, não o conhecemos verdadeiramente. Sem o temor do Senhor, mesmo que professemos ter um relacionamento com Ele e o honremos com os lábios, nosso coração nunca estará perto dele. Quando perdemos o temor do Senhor, nossa percepção espiritual diminui e nos tornamos vulneráveis aos barulhos do mundo. O maior desejo de Deus é recapturar cada um de seus filhos que se afastou por causa da falta de temor. Que haja arrependimento genuíno e verdadeiro. Para pensar e agir. Primeiro, quais atitudes práticas revelam um arrependimento genuíno? Segundo, o que o arrependimento revela sobre o nosso relacionamento com Deus? Terceiro, existe alguma área da sua vida em que você sente a necessidade de se arrepender? Esperamos que este estudo lhe ajude na compreensão da Bíblia Sagrada. Obrigada por permanecer até o final em nosso refúgio. Aqui você encontrará outros textos e estudos bíblicos. Compartilhe você também esta mensagem. Através dos links na descrição deste vídeo, você terá acesso à nossa estante virtual com diversos livros. Até o próximo encontro.